Boa noite a todos, boa noite, sejam todos novamente muito bem-vindos a esta sessão da noite sobre guerra espiritual. Se pudermos passar para os slides. Espero que todos tenham tido um bom dia. Espero que, ao longo do dia, vocês tenham estado um pouco mais conscientes das tentativas do diabo e que, quando ele os atacou, vocês tenham sido capazes de correr para Jesus e pedir a ajuda dele. Amém? Bem, vamos direto ao assunto esta noite. Peço que inclinem a cabeça para uma oração. Oremos. Pai Celestial, agradeço por nos trazer aqui. Agradeço por tua bênção sobre o nosso dia e por tua proteção. Pai, peço que, ao abordarmos guerra espiritual, envies o teu Espírito Santo. Oramos para que teu Santo Espírito encha nossos corações, abra nossos olhos e ouvidos e nos ajude a ver a mensagem que nos queres entregar. E oro para que convenças nossos corações de qualquer pecado não confessado e de portas abertas. Pai, peço que, ao longo desta sessão, o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude individualmente a enxergar quaisquer portas abertas que precisemos confessar, as quais possamos estar mantendo abertas, dando acesso a demônios em nossas vidas. E eu oro, Pai, para que feche essas portas abertas e nos liberte do inimigo. Oro para que cerques este lugar com teus santos anjos. Oro para que teus santos anjos expulsem quaisquer espíritos malignos que aqui tentam perturbar, confundir ou enganar. Oro, Pai, que os expulses daqui em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agradeço-te, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, então ontem nós vimos como os demônios conseguem nos atacar e de que forma eles o fazem. Pelo pensamento, dos nossos pensamentos, porque eles conseguem nos atacar, pelas portas abertas que possuímos em nossas vidas. E nesta noite iremos observar quais são essas portas abertas. Quais são os tipos de portas abertas, ou seja, as que podemos abrir para permitir que os demônios controlem as nossas mentes e, eventualmente, os nossos corpos. Nós vamos analisar como poderemos fazer isso. Nós vamos analisar profundamente como podemos, de fato, fechar todas essas portas abertas em nossas vidas. E assim, a importância de fechar as portas abertas em nossas vidas. E quais são essas portas abertas? É basicamente isso que vamos considerar agora. Gostaria de rever de forma breve o diagrama que analisamos ontem, que se refere aos pensamentos negativos. De onde se originam os pensamentos negativos? Do diabo e seus espíritos malignos. Como eles acessam nossas vidas? Portas abertas. Ok, vamos ver citações sobre isso. Que tipo de portas? Bem, é isso que vamos abordar hoje à noite, mas como eu anulo essas portas abertas? Ou como anulo os pensamentos negativos com que o diabo nos atinge diariamente? Eu preciso anular isso com pensamentos positivos vindos de Deus, não é mesmo? A única maneira de neutralizar esses pensamentos negativos é realmente memorizar e ler as Escrituras, pondo a palavra de Deus em nossos corações. E quando guardamos a palavra de Deus em nossos corações, memorizando, estudando pessoalmente, em nosso tempo de devocional, ensinando, pregando, orando, reivindicando versículos bíblicos, Deus neutralizará os pensamentos negativos em nossas mentes. E muitas vezes, quando percebemos que não conseguimos superar os pensamentos negativos que realmente assumem o controle de nossos corpos, é porque não estamos passando tempo suficiente na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai neutralizar isso. Agora, ontem conversamos sobre como a possessão seria uma espécie de resultado final de, muitos e muitos anos de vício, anos e anos recebendo pensamentos negativos em nossas mentes e em nossos corações. Mas a outra coisa que quero salientar, e em vermelho, é que isso cria uma falsa identidade em nós. Então, nós começamos a acreditar que é melhor, nós começamos a acreditar que é melhor nos matarmos. Para aqueles que estão lidando com pensamentos suicidas, porque os têm recebido, e isso se tornou grande parte de sua identidade.
Quando permitimos que pensamentos de luxúria entrem em nossas mentes, então criamos a falsa identidade de que somos uma pessoa de luxúria. E isso vale para os dois lados, para heterossexuais e homossexuais. Um homossexual que diz, sabe de uma coisa? Eu nasci assim. O que dizem é, aceitei pensamentos em minha vida que se tornaram minha identidade. Então, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de falsa identidade, identidade negativa, identidade não bíblica, é simplesmente porque recebemos esses pensamentos repetidamente e aprendemos a aceitá-los. Do ponto de vista bíblico, ninguém nasce com homossexualidade, mas pode ter sofrido traumas, pode ter, sabe, assistido a filmes ou programas de TV repetidamente, até que os pensamentos comecem a vir à mente, e então eles aceitam esses pensamentos, e isso se torna sua falsa identidade, e aí justificam dizendo: eu nasci assim. E isso se aplica da mesma forma para qualquer outro tipo de, quaisquer outras espécies de pecado em nossas vidas que abraçamos. Se eu sou um mentiroso compulsivo, então, na verdade, eu simplesmente tenho aberto a minha mente para abraçar as tentações de mentir. E com o tempo, permito que isso forme minha falsa identidade. Imaginações e fantasias? Eu não preciso necessariamente apenas receber pensamentos para então fazer a transição para imaginações e fantasias. Os filmes nos levam direto às fantasias e imaginações. Então, é isso que o diabo tenta fazer. Se nos viciamos em filmes ou amamos assistir filmes e abrimos nossas mentes para eles, então os filmes começarão a imprimir em nossas mentes as imaginações e nos levarão direto dos pensamentos negativos para as imaginações e fantasias e, eventualmente, para aquele único ato que. E então isso progride para se tornar um hábito e, posteriormente, um vício. Eu estava compartilhando isto numa escola à tarde, antes de vir para o evento noturno com algumas crianças, e uma delas fez uma pergunta interessante hoje, nesta palestra. Ela disse: bem, se tenho pensamentos suicidas e isso se transforma em imaginação, em um ato isolado, como vou desenvolver um hábito a partir disso? Foi uma pergunta interessante e quero ajudar vocês a entender quais são os atos isolados do suicídio. Como isso começa? Elas começam a se cortar. E então vem a compulsão para cortar seus braços e, sabe, isso é realmente o resultado. Então, às vezes, muitas das compulsões, enquanto eu faço o aconselhamento, me ajudam a entender de onde possivelmente vêm as origens. E tipicamente em crianças, quando as observo se automutilando, a compulsão provém de filmes de terror. Elas assistem a muitos filmes de terror e os demônios estão entrando direto em seus corações e assumindo o controle. Em outras ocasiões, outras coisas que observei é muito estresse no lar, pois, você sabe, os pais estão em conflito, falando em divórcio, e são crianças pequenas que os demônios começarão a incutir em suas mentes a ideia de que a culpa é delas, principalmente se os pais estão discutindo sobre delas. Ou um dos pais aponta para a criança e diz: a culpa é sua por brigarmos. Daí os demônios vêm e começam a pôr isso na mente delas. Então, é imensamente prejudicial para as crianças quando os pais estão em conflito no lar, e ainda mais devastador quando eles mencionam a possibilidade de divórcio. É por essa razão que o diabo tem lançado ataques contra as famílias. As famílias, porque isso destrói as crianças, enfraquece suas mentes, e então os demônios conseguem entrar e começar a causar todo tipo de destruição em suas vidas. E se tem filhos que estão a abandonar a igreja ou que estão a lidar com depressão ou enfermidade mental, um bom começo para investigar por que isso está acontecendo é avaliar como tem sido a sua relação com o seu cônjuge. E essa é provavelmente uma das fontes ou, sabe, as causas das coisas que as crianças estão a sentir. Pensamentos negativos. Aqui está um exemplo de uma lista de pensamentos negativos. Não vou abordar todos eles. Sou grato pelas crianças porque, ao examinar esta lista,
Elas me examinavam em cada um desses pontos e no que significam. Penso que uma das coisas que eles mencionaram foi: deixe-me ver. Eu não sou bom o suficiente, ou eu sou bom o suficiente. Acho que existem duas aqui. Eu sou melhor que os outros. Então foi isso. Ou eu sou bom o suficiente. Então perguntaram como era negativo dizer não sou bom o suficiente e sou bom o suficiente? Bem, o que quero dizer com isto é que o pensamento negativo é aquele que cria um comportamento ou um sentimento negativo no coração. Então, não sou bom o suficiente é fácil de entender, mas sou bom o suficiente significa não preciso de ninguém, nem de Deus na minha vida. Estou bem, não preciso de Deus, minha vida já é boa o bastante. É o oposto de não sou bom o suficiente. Sou autossuficiente. Não preciso de mais ninguém na minha vida. Assim, dois tipos de personalidades reagirão. Não sou bom o suficiente e entrarei em depressão, ou outro tipo de personalidade. Muitas vezes descobri que aqueles que podem ser possuídos são de um tipo de personalidade específico e tentarei voltar a isso mais tarde. Mais para o final da semana, ok? Mas existem certos tipos de personalidade que tendem a gravitar para a depressão ou para a possessão. O outro tipo de personalidade reagirá de forma diferente se os demônios atacarem. E eles vão dizer: quer saber? Eu vou lutar contra isto com a minha própria força e vou simplesmente superar isto. E eu não preciso de Deus. E eu sou bom o suficiente. E esse é o outro lado da moeda, e ambos são extremos de onde realmente queremos estar, que é: Senhor, eu não sou bom o suficiente, mas Jesus é bom o suficiente. Ou, eu não deveria pensar que sou bom o suficiente, eu preciso de Jesus. Então, ambos têm que gravitar em direção ao centro que é: eu preciso de Jesus na minha vida, e se Jesus está na minha vida, então eu posso viver uma vida perfeita em Cristo, ok? Esta é uma lista de tipos de pensamentos negativos. Fonte de pensamentos negativos. João 8,44. Sois do vosso pai, o diabo, e fazeis os seus desejos. Ele foi homicida desde o começo e não se apegou à verdade, pois não há nela. Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é um mentiroso e também o pai dela. Ok. A fonte de pensamentos negativos é de Satanás e demônios, que buscam criar falsa identidade com mentiras. Logo, todos os pensamentos negativos são mentiras do diabo. Embora pareçam reais, precisamos aprender a repreendê-los. E muitas vezes, a razão pela qual demora tanto enquanto aconselho alguém, porque leva tanto tempo para alcançar a liberdade, é porque estão lidando com todas essas mentiras, e isso se tornou muito real em suas vidas. Então, por exemplo, a garota de quem eu estava falando com você ontem, com a dor excruciante no coração, aquilo era uma realidade. E assim, é bastante difícil para a pessoa aceitar que essa realidade é, na verdade, uma falsa identidade, uma mentira, e que mesmo assim eu posso de fato alcançar a vitória através disso. E eu comparo isso ao fato de que a cortina de fumaça que os demônios colocam diante de nós é real. Alguns de nós sentem isso. Ou para outros, o pensamento está tão enraizado há muito tempo que é difícil abandonar essa falsa identidade. São mentiras que se tornaram realidade em suas vidas ao longo de décadas. Pensamentos negativos são mentiras que viram crenças, formando uma falsa identidade e ficamos infelizes, sem esperança nas promessas de Deus. E Jesus, o que sobre ele? Ele enfrentou pensamentos negativos? Ele teve situações negativas em sua vida? Sim. Ele nasceu de uma mãe solteira, ou seja, uma mãe não casada. Essa era a percepção que as pessoas tinham. Que José se casou com Maria apenas porque ela estava grávida, e foi por esse motivo que ele a desposou. Não havia pai biológico envolvido. Aquele não era o pai dele porque você sabe ela. Ninguém realmente conhece a origem dele, e assim, as pessoas falavam que ele não tinha um pai biológico de fato. Ele experimentou viver como refugiado no Egito, não foi? Ele foi tentado no deserto, lutou para se render à vontade do pai e se sentiu sozinho e abandonado pelos mais próximos e foi traído por seu amigo e vendido pelo preço de um escravo. Então aqui ele poderia ter sido tentado em todas essas coisas.
Ele quis anular a dor em sua situação sem esperança. Foi-lhe oferecido vinagre para beber, com o intuito de diminuir sua dor, e ele o recusou. Tinha dificuldade em respirar, clamou por se sentir desamparado por Deus. Então, você pode imaginar os tipos de pensamentos negativos que passavam pela mente de Jesus enquanto ele passava pela experiência do Getsemane, enquanto ia para a cruz, os pensamentos que o diabo estava colocando em sua mente. E então, quando Satanás o está tentando, ele vem ao deserto e diz: "Se tu és", e fazendo com que ele quisesse reagir e também retaliar. Jesus, nesse momento, já sabia ser o Filho de Deus, mas Lúcifer veio e disse: "Se és o Filho de Deus", significando, prove que é o Filho de Deus. Então, Jesus enfrentou tentações espetaculares, incríveis, que jamais entenderemos o que significam, porque não somos Deus. Durante todo o tempo, Lúcifer estava tentando tentá-lo a usar o seu próprio poder divino em vez de depender do Pai. Para nós, é fácil confiar no Pai, em Deus, pois não temos poder divino nem como nos ajudar em nossas situações. E isso é bem óbvio quando continuamos a viver. Mas Jesus, ele tinha a opção de usar sua divindade. Assim, a maior tentação de Jesus não foi usar sua divindade. Ellen White diz que quando Jesus estava na cruz, tudo o que ele precisava fazer era piscar os olhos e legiões de anjos teriam vindo e destruído todos ali. Foi o quão perto ele esteve de simplesmente acabar com tudo e todos que estavam lá. Enquanto ele está na cruz, sentindo aquela dor, ele não podia piscar os olhos da maneira errada, porque se fizesse isso com um olhar, uma mudança em sua expressão, os anjos teriam descido voluntariamente e destruído todos eles. E essa foi a tentação com que Jesus lidou. Quero mostrar a vocês. Enquanto estudo o desejado de todas as nações nos últimos anos, Deus me revelou, depois que tive aquela experiência com a guerra espiritual, Deus simplesmente, abriu meus olhos para como Ellen White nos dá indicações da guerra espiritual ao longo do livro O Desejado de Todas as Nações. Quero mostrar-lhes algumas citações sobre João Batista. Ele está na prisão. E Ellen White diz: "Houve horas em que o sussurro de demônios torturava seu espírito, e a sombra de um medo terrível o envolvia. Assim, enquanto João Batista estava na prisão, um profeta do Senhor que foi fiel, os demônios ainda conseguiam inserir pensamentos em sua mente, o sussurro de demônios. Aqui está outra. Muitos dos ouvintes de Cristo que moravam em Jerusalém e não ignoravam as tramas dos governantes contra ele, sentiram-se atraídos por ele por um poder irresistível. A convicção os impelia de que ele era o Filho de Deus, mas Satanás estava pronto para sugerir dúvidas. E então vemos que na multidão, ao ouvirem Jesus, sentiram convicção, mas de repente surgiram pensamentos de dúvida sobre quem Jesus era. Quando o Senhor está para fazer uma obra, Satanás age em alguém para se opor, e isso se refere a Marta, certo? Então Jesus diz: "Removam a pedra." Marta responde: "Lázaro já morreu há muito." E este é o comentário que Ellen White faz, e então Jesus diz: tirem a pedra, disse Cristo. Preparem o caminho para a minha obra ao máximo." Mas a natureza positiva e ambiciosa de Marta se manifestou. Ela não queria que o corpo em decomposição fosse exposto. Então ela se opõe, e Ellen White diz que ela se opõe porque Satanás inseriu o pensamento em sua mente: fale e oponha-se. Isto é sobre o conselho do Sinédrio. Neste conselho, os inimigos de Cristo foram profundamente convencidos. O Espírito Santo os impressionou, mas Satanás tentou controlá-los. Ele chamou a atenção deles para os sofrimentos que haviam padecido por causa de Cristo, não é verdade? E depois ela entra em detalhes sobre todos os pensamentos que está a colocar nas mentes do Sinédrio. Enquanto deliberam o que fazer com Jesus, Satanás controla a mente deles. E vem bem no final, não dá para ver bem, mas diz: tudo isto Satanás lhes trouxe à mente. Para entendermos, todos lidamos com pensamentos negativos. A questão é se você os abraça ou se os reconhece pelo que realmente está acontecendo. Então vamos falar de portas abertas. Já abordamos pensamentos negativos,
com provas do desejado das nações. O que são portas abertas? Está em Lar Adventista 402.1 e 2. Satanás não entra na mente sem nosso consentimento. Devemos mostrar às pessoas que Deus providenciou para que não sejamos tentados além do que podemos suportar, mas que com cada tentação Ele proverá uma forma de escape. Se vivermos totalmente para Deus, não permitiremos que a mente se entregue a imaginações egoístas, ou, em outras palavras, pensamentos negativos. Se houver qualquer maneira pela qual Satanás possa obter acesso à mente, ele semeará seu joio e o fará crescer até que produza uma colheita abundante. Satanás jamais obterá domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente abramos a porta e o convidemos a entrar. Ele então entrará e, arrancando as boas sementes semeadas no coração, anulará a verdade. É daqui que eu tiro o termo portas abertas, ok? Demônios podem assumir o controle de nossas vidas, pensamentos e corpos se abrirmos as portas abertas e lhes permitirmos entrar. E vamos analisar os diferentes canais pelos quais eles entrarão. Portas abertas ou direitos legais não são citação, sou eu explicando. Portas abertas ou direitos legais são pecados conhecidos que a vítima não confessou nem abandonou. O diabo é legalista, e se abrimos portas em nossa vida pelo pecado, ele não irá embora, a menos que o direito legal desapareça, o que só acontece por meio da confissão, do abandono e recebendo o perdão de Deus. Após ajudar a pessoa a entender como demônios nos atacam pelos pensamentos, peça que compartilhem sua história e infância, e pelo Espírito Santo, descubra as portas abertas em suas vidas. Este é o próximo passo se você estiver aconselhando. E você ajudou a pessoa a entender que seus pensamentos não são seus, e que muitas vezes os pensamentos que você tem vêm de demônios. Agora queremos entender como eles conseguem ter acesso tão forte em nossas vidas. Isso ocorre através de portas abertas. Então, os conduzimos em oração de confissão e renúncia de pecados, declarando que Jesus venceu todo espírito maligno. São 3 tipos de portas abertas. A primeira chamamos de maldições hereditárias ou pecados geracionais. A segunda são os pecados da carne ou fortalezas que repetimos a nós mesmos. E a terceira é o envolvimento ocultista ou adoração de ídolos, ok? Então vamos detalhar cada uma destas 3 categorias. Então, ao aconselhar, enquanto conversa com um amigo e ele compartilha com você, você ora para que o Espírito Santo o guie a entender as possíveis portas abertas na vida do indivíduo. E você quer que compartilhem abertamente. Você não dirá, ok, vamos conversar e eu pego minha lista de portas abertas, faço uma pergunta sobre cada e você diz sim ou não. Não funciona assim. Você precisa deixá-los falar livremente sobre suas vidas. E enquanto pensa na sua vida, peço que, ao passarmos pelas portas abertas, reflita sobre ela, ok? Vou fazer uma pausa após cada sessão. Nas portas abertas, para que possamos por um instante fazer uma pausa, e eu então farei uma oração junto com vocês. Eu permitirei que você ore individualmente para confessar, se Deus o estiver tocando naquele momento, sobre a porta aberta que Ele lhe mostrou em sua vida. E então eu encerrarei com uma oração. Então, pararemos após cada categoria e juntos nos ajoelharemos. Assim, darei a vocês tempo para confessarem. E após confessar, eu encerrarei com uma oração e ordenaremos que os demônios saiam, ok? Então nós vamos trabalhar juntos nisto, certo? Vamos falar de maldições e pecados geracionais. Alguns pais e avós dedicam seus filhos a um espírito. Foi isso que aconteceu, sabe, com a minha esposa. A avó dela era uma bruxa, uma espécie de curandeira, e por ter feito esse pacto com o diabo, os demônios a reivindicaram para si. Futuras gerações. Os pecados dos pais recairão até a 3ª e 4ª geração. Assim, ela via demônios ao crescer. Todas as primas dela eram capazes de ver demônios enquanto cresciam. Isso era uma normalidade para elas. Ok? Um espírito maligno que atuou na vida de um ancestral tenta agir com os filhos após a morte dele.
Pecados dos pais, fraquezas que espíritos malignos forçam os filhos a cometer, é do Êxodo 25 que tiramos. Não vos curvareis, nem os servireis, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ok. Então, qualquer tipo de pecados geracionais que nós cometemos pode ser transmitido às próximas gerações, e os demônios tentarão continuar a perturbar as gerações futuras. Na Bíblia também temos muitos exemplos de pecados geracionais. Abraão mentiu sobre sua esposa e depois Isaque mentiu sobre a sua. Jacó mentiu para seu pai. Os filhos de Jacó mentiram sobre a morte de José e mentiram para uma cidade inteira de homens antes de matá-los. Da mesma forma, o rei Davi pecou sexualmente com Batseba, esposa de Urias. Aminon, filho de Davi, violentou sua meia-irmã, Tamar. Absalão dormiu com as concubinas de Davi. Salomão teve milhares de esposas e concubinas. Bebês morreram no fogo de Moloque, pois as esposas pagãs de Salomão promoviam sacrifícios infantis. Então, os pecados geracionais passarão à próxima geração, e assim por diante. Isto acontece tanto pela perspectiva do DNA, quanto pelo fato dos demônios continuarem a atormentar os filhos, geração após geração. Então, se quisermos quebrar esse ciclo vicioso, precisamos orar e pedir a Deus para romper a escravidão que os demônios impuseram sobre a família e que tem se perpetuado nas gerações seguintes. Então, uma oração simples seria assim: se descobrirmos que temos pecados geracionais, e o mais forte é se você sabe que há alguma feitiçaria na família, adivinhação, qualquer uma dessas coisas, ou se você sabe que os pais estão tendo qualquer tipo de pecados geracionais, seja mentira, adultério, roubo, drogas ou qualquer uma dessas coisas, você deve orar para que Deus quebre essa escravidão. Que Deus quebre essa fortaleza que o inimigo tem sobre sua família e que isso termine na sua geração, porque você não quer passar para as futuras gerações. Amém? Nós não queremos que os nossos filhos venham a sofrer por causa dos pecados geracionais que foram transmitidos para nós. Muitas vezes, quando estou aconselhando alguém, sabe, quando sentimos ódio de nossos pais, ou ficamos frustrados ou com raiva de como eles vivem suas vidas, à medida que mudamos, sabe, quero que você se lembre dos pecados geracionais, o que significa que, muito provavelmente, mesmo que você veja isso neles, eles são vítimas de sua geração passada. E por isso precisamos ter empatia. Precisamos perceber que, embora as coisas que eles estão fazendo possam estar nos magoando, ou talvez como filhos, ou até mesmo como cônjuge, temos que olhá-los como vítimas, certo? E precisamos nos dar conta de que a geração que nos precedeu e a geração ainda anterior a ela estão perpetuando isso, porque cresceram vendo isso. Meninas que crescem em abuso sexual com raiva do ocorrido, elas crescerão e perpetuarão o ciclo. Ou se tornarão prostitutas. Ainda que detestassem o que lhes havia acontecido, ao contemplarmos, somos transformados. Não é verdade? É uma lei tanto para coisas boas espirituais, mas também é uma lei para coisas negativas. E precisamos do poder de Jesus para quebrar isso, para que não passe para as futuras gerações. Então, lhes pedirei para se ajoelharem comigo agora. E se o Espírito Santo os convenceu no coração de que precisam confessar este pecado e pedir a Jesus que quebre este pecado geracional em suas famílias, façam essa oração silenciosa. Então vou iniciar com uma oração breve e depois dar alguns minutos para confessar o pecado. E você pode até ler isto em silêncio se quiser como um modelo. E onde tem aquela linha comprida, você só coloca o pecado geracional ali, ok? Você confessa e pede a Jesus que quebre o domínio e no final orarei e ordenarei que os demônios saiam. Ok, vamos nos ajoelhar juntos. E vamos orar isto juntos. Pai Celeste, oro para que o Teu Espírito Santo esteja conosco
Eu oro para que o Teu Espírito Santo se mova em nossos corações e enquanto passamos um tempo em oração individual e em silêncio, Pai, que Tu movas nossos corações para os pecados geracionais que precisamos confessar ou entregar e pedir que quebres essas maldições ou a fortaleza do inimigo sobre nossas vidas. Pai, envia Teu Espírito Santo para convencer nossos corações enquanto oramos em silêncio agora. Pai Celestial, grato por moveres nossos corações. E Pai, Tu ouviste a oração de cada um de nós individualmente e Tu desejas nos libertar. E porque confessamos os pecados diante de Ti, pessoalmente a Ti, Tu nos cobres com o sangue de Jesus, e eu clamo 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Porque nos purificaste em nome de Jesus Cristo, Pai, oro para que repreendas os espíritos malignos que possam ter entrado como resultado desses pecados geracionais que nos têm atormentado, cercado e tomado o controle de nossa mente e corpo. Em nome de Jesus Cristo, espíritos malignos, resultado de pecados geracionais, em nome de Jesus, saiam. O Senhor te repreenda, Satanás. Você não tem poder sobre nós. Nossos corações pertencem a Jesus. Nós reconsagramos nossos corações a Ele, Jesus está em nossos corações e Ele nos libertará. Obrigado, Pai, por ouvir nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, podem se sentar. Aqui um texto bíblico importante. É parte de uma canção de 2 Coríntios 10, 3-6. Andando na carne, não militamos segundo ela. Pois as armas da nossa luta não são da carne, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez contra o conhecimento de Deus e tornando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, prontos para vingar toda desobediência, quando a vossa obediência estiver cumprida. Então, por favor, lembrem-se deste texto bíblico e o citem, especialmente o trecho que diz: a destruição das fortalezas, o derrubamento das imaginações e a submissão de todo pensamento à obediência a Cristo. Certo, os pecados da carne. Pecados da carne. Exemplos de pecados da carne com versículos bíblicos. Temos raiva, inveja, orgulho, fofoca e crítica, amargura, ganância, rebelião, apetite e luxúria, contenda, falta de perdão, uso de drogas viciantes também ligado ao apetite ou certas músicas e filmes. Todos esses podem ser considerados pecados da carne. Agora, o mais poderoso que eu vejo repetidamente é a falta de perdão. Porque é muito difícil detectar a falta de perdão em sua vida, pois é um pecado tão invisível e a maioria de nós não expressa nossa falta de perdão de forma explosiva, mas estamos apenas a guardar para nós. E não conseguimos, não respondemos. Podemos não reagir exteriormente, mas em casa, ou sabe, onde quer que estejamos, vamos expressar isso de forma explosiva. E às vezes é algo que guardamos e sobre o qual não falamos. Por isso, é um daqueles pecados invisíveis poderosos. E geralmente é essa a que mais me vem à mente, em particular quando estou a conversar com alguém que tenha sofrido algum tipo de abuso. Ou alguém que tenha enfrentado um trauma em sua infância. A falta de perdão é, em geral, o pecado mais potente que existe. E ela se manifesta seja como falta de perdão para conosco mesmos, seja como falta de perdão para com a pessoa que nos fez o que quer que tenha feito. Eu quero mostrar a vocês um monte de... Ontem eu disse que vasculhei o espírito de profecia e procurei por nomes de demônios. Vou passar rapidamente por eles. Não vamos ler tudo, mas vou mostrar os demônios que Ellen White nomeia em o espírito de profecia, ok? Temos o demônio da contenda, o único citado em O Lar Adventista. E diz aqui,
o demônio da contenda será mantido fora da família e não haverá separação de interesses nem alienação de afeto se a lei de Deus for obedecida. Ok? Então, em toda família existe um demônio da contenda. E se a família faz o culto matinal e noturno unida, orando, se o pai, sacerdote do lar, ora pelos filhos como Jó, então Deus guardará a família. Então Deus protegeria a família e o demônio da contenda teria muito menos capacidade de atacar. Não é verdade? Contudo, temos que compreender que, em cada família, quando o marido e a mulher se desentendem, a causa não é deles, mas sim do demônio da contenda. E quanto antes percebermos isso, talvez muitos de nós tenhamos passado a vida toda no casamento sem notar, mas saiba que, assim que você começar a discutir, precisa se alertar ou orar para que Deus lhe dê a consciência de que é o demônio da contenda que está agitando a todos. Então devemos lembrar disso. Demônio da intemperança. Ele pode nos ajudar. Ele pode nos auxiliar a vencer este terrível demônio da intemperança. Assim, temos um demônio da intemperança. O demônio do apetite. Existe um demônio do apetite que nos ataca. E se não consegue controlar o apetite, provavelmente há um demônio do apetite lá. Ou quando você desenvolve vícios, seja por drogas ou álcool, isso é um demônio do apetite. Demônio do egoísmo. Judas, se abrisse o coração a Cristo, a graça divina baniria o demônio do egoísmo, e ele poderia ser um súdito do reino de Deus. Ganância. Demônio do ciúme. Falando sobre Saul. Demônio do ciúme, o de Saul por Davi. Então, sempre que ele se encontrava possuído ou dominado, era de fato o demônio do ciúme. Demônio da paixão. Ainda Saul. Essa informação despertou o demônio da paixão adormecido no peito de Saul. Então o ciúme levou à paixão ou raiva. Demônio da indelicadeza. Alguns que se dizem servos de Cristo nutriram por tanto tempo o demônio da indelicadeza, que parecem amar o profano e gostam de proferir palavras que irritam e desagradam. Então isto pode ser um mau hábito que cultivamos. Demônio do mal e da crueldade. Então, falando sobre os efeitos do álcool. Demônio da histeria e imaginações satânicas. Demônio da ambição. Para nós que temos ambições e metas na vida, querendo ser milionários ou bilionários, ter o carro dos sonhos, aquele outro e muitas casas, isso é o demônio da ambição. Demônio da heresia, falsa teologia. Aqueles de nós que estão lutando com a falsa teologia e querem compartilhá-la, o demônio da heresia está por trás disso. Demônio da rebelião, demônio da luxúria. Como disse, o demônio da luxúria age de duas formas, tanto para quem não controla o desejo por sexo antes do casamento, quanto para quem lida com a homossexualidade. É o mesmo demônio. Ódio, demônio do orgulho, da vaidade, da raiva. Aqui temos o demônio do ciúme. Este é interessante. O egoísmo é um demônio cujo nome é legião. Ele consegue reunir uma legião poderosa e temível de demônios. Demônio do tabaco. Demônio intemperante. Vamos ler você sabe, este conselho de Ellen White. Foi-me claro que o povo de Deus deve opor-se ao consumo de carne. Deus, por 30 anos, daria a seu povo a mensagem de que, para ter sangue puro e mentes claras, devem deixar a carne, se não quisesse que a ouvissem. O uso de carne fortalece a natureza animal e enfraquece a espiritual. Então, qual o propósito da carne em nossos dias, especialmente a venenosa que comemos, e também, por sinal, a carne não preparada biblicamente? Se você quer comer carne e quer uma carne limpa, por favor, vá a um açougueiro kosher. Se você come carne de qualquer outra pessoa, ela não é biblicamente preparada e, portanto, é pecado. Certo? Então, carne com sangue, como bife suculento, ou carne com gordura, tipo frango do Kentucky Fried Chicken, é pecado. Não devemos comer carne assim. Se realmente deseja comer carne, por favor, vá a um açougueiro kosher. Na Malásia, não conseguimos encontrar, porque somos um país muçulmano e não há judeus lá, sabe? Ok? Neste país, se quer comer carne limpa, vá a um açougueiro kosher. Senão, não estará comendo carne corretamente.
Mas a propósito, nos dias de hoje, se você está comendo carne, isso está enfraquecendo a natureza espiritual, preparando-nos para ceder à tentação com muito mais facilidade. E cair repetidamente em tentação se torna vício. O vício, então, se torna possessão. Tudo termina em possessão. Perdão. Como eu havia mencionado, a falta de perdão é um dos pecados mais potentes que muitas pessoas, as que aconselho, acabam por reter consigo. A verdadeira forma de perdão, a oração necessária para obter o perdão de Cristo, é a que ele fez na cruz. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus nos deu a oração modelo para o perdão. Senhor, não gosto do que me fizeram. Senhor, me feriram terrivelmente. Senhor, eles me maltrataram, mas perdoa-os, pois não sabiam o que faziam. Talvez fossem agentes de Satanás, talvez estivessem praticando atos perversos ou agindo de forma consciente, mas eles de fato não sabiam que estavam sob o controle de Satanás. Eles não tinham a menor ideia da profundidade com que nos estavam a ferir. Caso contrário, eles não o teriam feito. Então, não podemos perdoar com nossa própria força. Cristo dependeu da força do Pai para nos perdoar, assim como pedimos, pela fé de Jesus. O perdão era tão crucial que Cristo, morrendo na cruz, proferiu essas palavras para nos servir de exemplo. Portanto, não importa quão dolorosa seja a nossa situação, nada se compara à situação de Cristo. Então, assim que dissermos as palavras, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, sentiremos esse alívio. Deus nos dará esse alívio no coração e, mesmo que não sintamos, devemos continuar orando até acreditarmos, até que se torne parte de nós. Lembrem-se, quando escolhemos adotar pensamentos de falta de perdão, então estamos formando essa identidade falsa de falta de perdão. Vocês querem superar isso? Então você precisa começar a fazer a oração do perdão até que isso se torne sua identidade, até que Deus a torne nossa identidade. E esta é uma das coisas mais importantes que geralmente quando estou aconselhando, temos que aceitar a realidade. Então, novamente, quero dedicar um tempo à oração e pedir que se ajoelhem comigo mais uma vez. Se o Espírito Santo está tocando seus corações sobre as portas abertas em sua vida, darei mais um tempo, pois os pecados da carne têm uma lista mais longa aqui. E se o Espírito Santo está convencendo seu coração sobre algum pecado da carne, por favor, confesse-o. E após confessar, farei uma oração pedindo a Deus que repreenda e expulse esses demônios. Amém? Ok, vamos nos ajoelhar e orar. Pai Celestial, mais uma vez quero agradecer-te pelo sangue de Jesus e te agradeço por sua morte na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Portanto, se escolhermos nos apegar aos pecados que tenhamos cometido, isso, na verdade, é tolice nossa, é para o nosso próprio prejuízo. E então, Pai, eu oro neste exato momento, se há demônios nos cercando, que estão endurecendo nossos corações, em nome de Jesus Cristo, por favor, Pai, amarre esses demônios e ordene que saiam para que possamos sentir a convicção do Teu Espírito. Pai, precisamos do Teu Espírito para nos convencer, pois muitas vezes vivemos sob autodecepção e as mentiras do inimigo. Por favor, afaste esses demônios agora. Envia os Teus anjos para os afastar, para que todos nós sintamos a convicção do Teu Espírito Santo. Pai, entregamos este momento em Tuas mãos. Por favor, mostre-nos os pecados da carne que devemos confessar. Pai Celestial, agradeço-te porque és um Deus que responde às orações e que tens ouvido cada uma de nossas preces e é teu desejo nos libertar. Pai, agradeço por João 4,18. No amor não há medo. O amor perfeito o expulsa, pois o medo traz tormento. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, pois ele nos amou primeiro. Grato, Pai, por amar-nos antes. Senhor, agradeço-te por cobrires nossos pecados com o sangue de Jesus e encheres nossos corações com teu amor e paz.
Pai, mais uma vez, reivindicamos 1 João 1,9 e te agradecemos por perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, cobrindo-nos com o sangue de Jesus. E por causa disso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pedimos que ordenes aos demônios que saiam de nossos corações, que eles se retirem, que não mais nos importunem, que quebrem o cativeiro do adversário, que desfaçam as fortalezas em nossos corações, e em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a todos os demônios que estiveram aqui como resultado da carne, dos pecados da carne, em nome de Jesus Cristo, ordeno que saiam agora e não nos perturbarão mais. Porque nós confessamos e agora estamos cobertos pelo sangue de Jesus e Ele nos libertou de todos vocês. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradeço e oramos por todas estas coisas em seu nome. Amém. Amém. Está bem? Podem sentar-se. Faremos uma breve pausa. Eu espero que, ao passar por este exercício, vocês estejam se sentindo um pouco mais leves. À medida que confessamos nossos pecados, Jesus nos liberta dos fardos e da escravidão do inimigo. E vocês devem sentir a paz de Deus em seus corações. Devem se sentir mais leves. E durante a breve pausa, peço que continuem a pedir a Jesus para nos falar. Seus corações e os nossos, para nos convencer se houver pecados não confessados ou portas abertas que talvez não tenhamos confessado ainda. Vamos para o último, que é: há votos e fortalezas, e ao regressarmos, trataremos do ocultismo, ok? Ok, votos e fortalezas? Votos. Fazer uma promessa ou um compromisso que pode gerar um padrão de pensamento que nos controla por toda a vida. Então, aqui estão alguns votos comuns que eu costumo ouvir das pessoas que aconselho. Não deixarei ninguém se aproximar ou me machucar de novo. Usarei minha raiva para me proteger da dor. No caso de minha esposa, era: usarei a falta de perdão como muralha para me proteger de ser ferida. Estou sozinho e nunca confiarei em ninguém para que ninguém me machuque. Sempre estarei em guarda para não ser ferido nem rejeitado novamente. Ferirei os outros ou tirarei deles antes que possam me ferir ou me tirar. Assim, qualquer coisa que você fica repetindo para si mesmo várias e várias vezes, que começa a definir quem você é, e especialmente de uma forma negativa. Podemos também repetir textos bíblicos que criam uma identidade em nós. Deus é amor. Ou, vejam que amor nos deu o Pai para sermos chamados filhos de Deus. Se repetirmos, vira nossa identidade. Porém, muitas vezes, os demônios nos impõem o que desejam para nós. E isso se tornará nossa identidade. As fortalezas são algo muito parecido. Votos, fortalezas. Mas é apenas um padrão repetido, e isto talvez se refira mais a ações. Então, o bloqueio emocional quando estressados ou frustrados. Afastar-nos e isolar-nos das pessoas, impedindo-as de nos ajudar, não querendo abrir-nos com ninguém. Reagir com raiva sempre que pequenas coisas não saem como queremos, e aí explodimos. Culpar todo mundo em vez de assumir nossa parte. Tentar controlar os outros ao meu redor. Bulimia, anorexia, não comer, sentir autocompaixão. Isto é bem poderoso também, especialmente para quem sofreu abuso. A autocompaixão pode abrir portas, tentando agradar para obter aprovação. Tentar salvar e consertar os outros em vez de nós mesmos. Em vez de ver que temos problemas a resolver, ficamos a olhar para os outros. E isso é um problema para quem está no ministério. Não querer lidar com o nosso quebrantamento e as nossas próprias vidas e querer ajudar todo mundo pode ser uma maneira de tentarmos desviar o problema para não termos que curar a nós mesmos. Perder-se em trabalho, jogos, pornografia, redes sociais. Frequentemente, esses vícios não são por eu ser viciado em redes sociais. Há algo quebrado em um quebrantamento em minha vida que me leva a orar por sabedoria, perguntando a Deus: o quê? O que é, Senhor, que precisas que eu lide em minha vida? O quebrantamento, tirar dos outros,
depender deles sempre em vez de ser responsável. Então, são fortalezas que o inimigo, com pensamentos negativos, pode colocar em nossos corações e mentes. Vamos seguir em frente para a parte do ocultismo, então não farei nenhuma pausa aqui neste momento. Vamos combinar isso com o lado oculto. Certo, ocultismo e idolatria. Esta é a terceira grande área, e aqui está uma espécie de lista de coisas. Esta não é, de forma alguma, uma lista exaustiva, mas sim uma sugestão para vocês. Proteção através de amuletos, cordões e tatuagens, ou todo tipo de outras coisas de todas as nossas diferentes culturas, pode ser uma porta aberta. Para minha esposa, as contas de rosário, isso foi uma porta aberta para ela. Mas em outras culturas, como no Sudeste Asiático, você pode obter amuletos ou pulseiras que lhe darão poder ou energia. Essas podem ser portas abertas. Os cristais da nova era têm energia neles. A meditação pode ser uma porta aberta. Sobre tatuagens, não estou falando de qualquer tatuagem. Existem lugares que te tatuam e que também te darão poder. Então, houve um obreiro bíblico que precisou de libertação e ele, ao longo da vida, havia. Viajei até a Tailândia para encontrar um tatuador que abençoaria essa tatuagem, conferindo-lhe, assim, um certo poder. Então, oramos por cada tatuagem, ele se confessou por fazê-las e expulsamos o demônio que entrou por causa da tatuagem. Portanto, são o tipo de tatuagens que são abençoadas, mas claro, também se estiver a tatuar símbolos ocultos em si, como o olho que tudo vê, Então, muitas personalidades desportivas hoje em dia, você pode ver, estão tatuando todo tipo de coisas nos seus corpos, o olho que tudo vê, ou os símbolos maçônicos, e você sabe que algo está acontecendo ali também. Por isso precisamos ter cuidado com essas coisas. No geral, não faça tatuagens. Na cultura chinesa, se você amarrar um cordão no dedo do pé ao deitar, os espíritos revelarão quem será sua esposa. Então isto está aqui, porque em certas culturas, eles acreditam em certas coisas. Ídolos e itens ligados à idolatria. Então, se você veio de outra religião antes de se tornar cristão, da fé adventista, e tinha ídolos, você precisa pedir a Deus para perdoá-lo por adorar esses ídolos e peça a Deus para quebrar laços demoníacos. Minha mãe era budista antes de ser batizada. Quando sofria bullying, orava aos ancestrais e demônios entravam. Casas de espírito e santuários. É comum em lugares como Camboja, Tailândia e Malásia para budistas. Fora da casa, terão uma casinha para o espírito habitar. Adoração ancestral, adivinhação, canalização e médiuns. Se você já foi fazer leitura da palma da mão, se foi falar com adivinhos, usar cartas de tarô, coisas assim, você está se abrindo para a possessão demoníaca. Em jogos envolvendo espíritos, como tábuas Ouija, se você posicionar o dedo e permitir que os demônios o desloquem pelas letras, poderá ser possuído como consequência. Em 2020, uma garota de nossa escola bíblica veio até nós. E ela tinha habilidades paranormais, ou seja, depois de brincar com as tábuas Ouija, ela conseguia contar aos amigos intuições sobre o que lhes aconteceria, e de fato acontecia. Então, ela estava começando a conseguir prever o futuro. E isso veio como resultado dela ter brincado com as tábuas Ouija. E ela também estava lidando com muita falta de perdão em sua vida. Livros, filmes, focados em espíritos e bruxaria. E quase todo filme hoje tem bruxaria ou espiritualismo. Meditação que esvazia a mente e foca nos espíritos. Hipnose. Quem fez hipnoterapia, saiba que isso não vem de Deus. Você precisará confessar isso e pedir a Deus para se livrar dos demônios que entraram, possivelmente sem você saber, e que assumiram o controle. Certos supostos métodos de cura. Nas Filipinas e em algumas partes do mundo, é comum adventistas levarem filhos doentes ao curandeiro.
principalmente se insatisfeitos com a medicina ocidental, levam seus filhos ao curandeiro. Tivemos várias crianças que nos procuraram, que foram possuídas desde cedo e que lidaram com possessão demoníaca como resultado dos pais as levarem a curandeiros para buscar cura. Há uma lista em Deuteronômio 4:19, 18:10 a 12, Levítico 26, 27 e Apocalipse 21:8. Alguns envolvem ocultismo, idolatria e até pecados da carne. E a medicina como a acupuntura? A acupuntura se baseia na filosofia de que possuímos tanto o Yin quanto o Yang, e eles buscam equilibrar nosso Qi e a energia que flui em nós. Sendo assim, essa filosofia é incorreta. Então, eu não participaria da acupuntura de modo algum. Alguma outra que você desaconselha além da acupuntura? A medicina chinesa, você sabe, utiliza muitas ervas, o que é aceitável. Mas o médico que você procura pode crer em Qi, Yin, Yang e na importância de equilibrar nossas energias quentes e frias dentro do corpo. Então não são tanto as ervas em si, mas o médico que as administra e qual é o sistema de crenças dele. Então você tem que ter cuidado com isso também. Geralmente, muitas das curas orientais têm uma filosofia diferente da que a Bíblia nos ensina. Então é preciso ter cuidado com o médico. Não tanto com as ervas, porque, sabe, você poderia usar essas ervas em remédios naturais, mas o médico que as administra pode ter uma filosofia diferente. E quanto a comprar produtos de empresas que têm essa filosofia? Tipo, que vendem ervas ou algo assim? Eles a seguem abertamente. Se não estiver lidando com eles, e as ervas forem apenas ervas, sem estarem abençoadas ou algo do tipo, então você deve ficar bem. E uma das grandes coisas com que lido nesses últimos anos é o falar em línguas também. Então, recebemos muitos pentecostais que vêm até nós sofrendo assédio e geralmente quando eles confessam essa ideologia de falar em línguas e o espírito que os possuiu enquanto falavam em línguas, eles se livram do assédio. Então, falar em línguas também é uma grande porta aberta para os pentecostais, pelo menos em nossa experiência, os que nos procuram. Alguma pergunta sobre a lista? Algo que vocês já vivenciaram por aqui? Outro que notei, que tem sido comentado, é este conceito, acho que é sul-americano ou índio-americano. Ayahuasca ou similar. Já ouviram falar? Alguém? Sim, ayahuasca. Isso tem sido. É aqui que todos se reúnem. Eles saem e acho que fumam um cachimbo ou dão-te algum tipo de droga para induzir. E depois tu meio que desmaias. Ao acordar, literalmente vê demônios a falar-lhe sobre o que fazer para ter sucesso. E isto é algo bastante popular que anda por aí, especialmente entre aqueles que falam sobre como ser rico, como ter sucesso. Alguns deles até promovem isto. É grande na Nova Era. Na Nova Era? Ok. Sim, então tem havido alguns. Halloween e Dia dos Mortos. Dia das Bruxas. Para quem participa, nos colocamos, e principalmente nossos filhos, em terreno perigoso. Os demônios se tornam especialmente poderosos nesse dia, pois as bruxas surgem com toda a sua força. Todas as bruxas aparecem e ficam entoando, lançando feitiços e orando nesse dia pelos bairros em que estão. Eu sou uma terapeuta de massagem e tenho feito um trabalho em bruxas e outros. Sempre oro com meus clientes. Existe algum perigo nesse tipo de ambiente, sabe, de contato direto e prático? Enquanto o Senhor estiver com você, lembre-se de Balaão. Pediram-lhe que amaldiçoasse o povo de Deus, mas não conseguiu. No fim, o que fez? Tentou levá-los ao pecado. Isso abriu caminho para a queda deles. Lidando com bruxas, não importa o que tentem, não vão. Não vai funcionar contanto que esteja protegido e andando em retidão com o Senhor. Ele o protegerá. Se ele não quiser que entre ou faça algo, ou se houver perigo, o Espírito Santo nos avisará para não ir. Sem problema. E se você tem um vizinho que pratica isso? Sugestões? Ore.
Ok, já faço. Sim, ao orar por eles e pedir ao Senhor uma porta aberta para alcançá-los, Ele a providenciará. Sim, o que eles fizerem será anulado, não podem te atingir. Desde que você esteja bem com o Senhor, o que eles tentarem será neutralizado. E, sabe, Deus lhes dará a percepção de que nosso Deus é mais poderoso e eles deveriam considerar mudar de lado. E em sua própria casa. Meu filho, ele assiste a conteúdos ocultistas. Ele já é um homem feito, tem 38 anos. Mas devido a escolhas de drogas, ele sai de um lugar sombrio. Ele assiste a muita mídia hipnótica no celular. Eu oro por ele. As coisas melhoraram nos 3 anos que ele está conosco. Melhorou significativamente. As crises de fúria e a violência diminuíram em muito. Contudo, ele permanece viciado neste tipo de conteúdo. É algo no celular dele e tudo que vejo é uma tela com algum tipo de... Ele está ouvindo e eu não sei o que é, mas eu sei que não é bom. Sim, bem, pode orar por ele, mas a decisão é dele. Mas ore para que Deus amarre os demônios. Então, a sua oração por quem busca alcançar, seja família, vizinho, amigo, cônjuge, quem for, é que Deus amarre os demônios para que o Espírito Santo possa convencer seus corações. O Espírito Santo os convencer, virá a conversão, certo? Não discuta, nem tente provar que estão errados. Quanto mais tentar, pior. A melhor coisa é orar para que o Espírito Santo, que os anjos de Deus expulsem os demônios, que o próprio Deus os amarre e neutralize seu poder para que eles possam ouvir a convicção do Espírito. É o que eles e nós precisamos, certo? É o que todos precisamos para superar vícios em nossas vidas ou quaisquer pecados e fraquezas. Ore para que Deus amarre os demônios. O olho que tudo vê. Minha filha tinha um artista favorito e um triângulo com esse olho lá. E estava no quarto dela, em nossa casa. Já não é problema, tudo foi destruído. Mas esse é o tipo de coisa que certamente a afetou. Certo. Sim, e olha, se você abriu sua casa para isso, elas farão coisas em casa, certo? E vocês começarão a ouvir e sentir coisas. Poderão até sentir uma presença. Ah, e então, sabe, precisamos limpar a casa, certo? Então, após o seminário, voltem para casa, orem e perguntem ao Senhor se há algo ali. E ore e pergunte ao Senhor, pois alguns podem se exaltar e descartar tudo. Mas em oração, que o Espírito Santo os convença. E não jogue tudo fora, mas o Espírito Santo lhe dirá o que é. E se sentem coisas em casa, geralmente significa que há uma porta aberta. Obrigado. E as cédulas de dólar? Eu pensei nisso. Pode parar de usar dinheiro se quiser. Está sempre a queimar o bolso. Sim. Sabe, eu não creio que todos tenham muita escolha sobre isso. E eu acredito que, sabe, Deus sabe que todos nós precisamos usar dinheiro e isso não será uma porta aberta, mas estamos falando sobre, sabe, tatuagens ou algum pôster ou algum símbolo disso. Mas, mais uma vez, deixem o Senhor convencer os vossos corações, certo? E Ele lhes mostrará as portas abertas que precisam ser tratadas, especialmente em seus lares. Ok, mais alguma pergunta? E quando há um familiar que vê filmes, etc., constantemente? Eu não mando neles, por assim dizer. Então, o quê? O que se faz? Apenas orar. Tudo gira em torno da oração, mas veja se não está a impedi-las, certo? Às vezes achamos que devemos dizer-lhes, e ao abrir a boca, começa a Terceira Guerra Mundial. E aí você sabe que está bloqueando a obra do Espírito, certo? E de novo, lide com as portas abertas da sua vida, pois talvez sua oração não seja eficaz. Deus pode não responder às suas orações se há portas abertas, impedindo-as. Ou os demônios podem estar te dominando, desviando sua atenção para os outros ao redor, mais óbvios que você, e você está perdendo as portas abertas em sua vida, certo?
E assim precisamos de fato pedir a Deus que examine nossos corações, assegurando que estejamos confessando os pecados que Ele nos convence e buscando a reconciliação. Certo? Se Deus age através de nós, haverá reconciliação em nossas famílias. E se você perceber que não está havendo reconciliação em nenhuma parte da família, então pode ser que você precisa se concentrar em si mesmo, certo? E pedir a Deus para que Ele traga essa reconciliação. E se o outro lado não quiser, pode ser que você precise orar com mais fervor para que Deus toque o coração deles, amarre os demônios, mas lhe dê sabedoria para falar e para reconciliar. Então, uma das formas mais poderosas que podem impedir Deus de responder às nossas orações é a falta de reconciliação. Deixe-me contar uma história. Há uma passagem na Bíblia, em Mateus, capítulo 17 e versículo 14. Mateus 17, 14. Quando Jesus desce da montanha, do Monte da Transfiguração, ele chega ao pé da montanha e um pai com seu filho endemoninhado vem até ele e diz: Jesus, ajuda-me. Tentei fazer com que teus discípulos expulsassem os demônios do meu filho, e eles não conseguem. Os 9 discípulos coçavam a cabeça, pois tentaram expulsar o demônio e nada aconteceu. Então Jesus prossegue com uma lição dizendo, primeiramente, ao pai que ele tem uma escassez de fé, correto? E ele diz, se orares. O pai responde, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ellen White diz, quem orar assim jamais se perderá. Uma promessa poderosa ligada à oração. Creio, ajuda a minha incredulidade. Se fizermos essa oração constantemente, nunca nos perderemos, porque damos a Deus permissão para mudar nossa fé. Mas depois disso, ele expulsa o demônio do seu filho, e em seguida os discípulos vêm até ele e perguntam, Jesus, por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus lhes responde, se tivessem fé como um grão de mostarda, poderiam mover montanhas. E essas coisas só sairá por jejum e oração. Por isso, muitos creem que, ao lidar com demônios na libertação, deve-se jejuar e orar pela pessoa. Contudo, Ellen White, em seu comentário sobre essa história, afirma que a razão pela qual eles não conseguiram expulsar os demônios foi o ciúme. Os 9 discípulos sentiam ciúmes e raiva, cheios de falta de perdão e ódio pelos 3 que foram ao Monte da Transfiguração. Jesus escolheu os 3 e os 9 ficaram com raiva. E devido à raiva deles, à sua autocompaixão, à percebida falta de justiça ou igualdade, eles começaram a ter falta de perdão em seus corações. Então, se Jesus diz, se tiver fé, move montanhas. Qual montanha é essa? Contextualmente, só há uma ali. Antes eu pensava que com um pouco de fé diria a montanha para ir para o mar. Não era isso que Jesus dizia. Jesus está nos dizendo, se tivesseis um pouco de fé, Deus teria removido de vossos corações a montanha de ciúmes. O Monte da Transfiguração representava ciúmes para os 9 discípulos. Eles não conseguiam se livrar do pensamento. Ao ver o Monte da Transfiguração, ficavam mais e mais irritados. E muitos de nós temos o espírito errado quando queremos ajudar aqueles que pensamos precisar e não percebemos que existe uma montanha de ciúmes, falta de perdão e, você sabe, reconciliação que precisa acontecer. Então, quando Jesus diz, esta casta só sai com jejum e oração, pelo que deveriam jejuar e orar, eles não deveriam jejuar e orar pelo endemoninhado, certo? Jesus não precisava que jejuassem e orassem por ele. Jesus queria que jejuassem e orassem por si, para que Deus tirasse a montanha da falta de perdão e da maldade de seus corações. Lembrem-se, há um demônio da maldade. A maldade em seus corações, a montanha de palavras maldosas ou palavras que não convertem, precisam orar e jejuar por si mesmos antes de resolver os problemas dos outros. Nas famílias, isso é comum.
pensamos, ok, eu conheço a palavra, a verdade, o que há de errado e o que preciso fazer. E lhes digo o que precisa ser feito. Mas o demônio da maldade, ou das palavras maldosas, ou de, sabe, aquelas irreconciliáveis diferenças, sabe? O pensamento está dominando a mente e tudo acaba saindo errado e termina mal, correto? Então, o que precisamos fazer é jejuar e orar para que Deus possa mudar nossos corações e encher nossos corações de tanto amor que, sem falar, Deus pode tocar seus corações, remover demônios, a convicção se instala. Ao falarem conosco, agimos com bondade. Quando você precisa ajudar alguém, as palavras mais importantes que essa pessoa precisa ouvir são: eu te amo e te aceito como você é, e oro por você. Isso é o que precisam ouvir, certo? Ou, me desculpe. A comunhão nos foi concedida para nos ensinar a reconciliação. E hoje fizemos comunhão, uma cerimônia. Tratamos a comunhão como os judeus, a Páscoa e os sacrifícios. Havia se tornado uma cerimônia vazia, não é mesmo? Mas por quê? Porque Ellen White diz: não devemos participar da comunhão a menos que nos reconciliemos no lava-pés. O problema é que fazemos o lava-pés por 10, 15 minutos. Como no mundo, você vai se reconciliar com as pessoas que você precisa se reconciliar em sua congregação em apenas 15 minutos? A maioria de nós não tem tempo durante a semana para isso. Não é? E assim, como igreja, nós simplesmente transformamos a comunhão, sabe, numa cerimônia que só queremos terminar logo. Mas era para nos ensinar, uma vez por trimestre, a reconciliar todas as nossas diferenças na igreja, para que, quando chegasse a hora da comunhão, muitas horas depois, pelo menos é assim que fazemos na nossa igreja, você estivesse celebrando, porque as pessoas que estão sentadas de ambos os lados da nave, que concordaram em discordar, se reconciliaram e estão sentadas juntas. E há amor fluindo no coração. João, o apóstolo, diz: se não há amor entre irmãos, Jesus não está ali. Não importa se você vem à igreja no sábado, não importa se você diz conhecer a marca da besta, não importa se você conhece o livro de Daniel e Apocalipse. Se não há amor na igreja, ou seja, não há uma reconciliação contínua na igreja, então não haverá poder, pois não há amor. E a ausência de amor neutraliza, não é mesmo? Então, esta é uma das provas claras de que a falta de amor, a falta de unidade entre os irmãos, neutraliza a habilidade de Deus, não a capacidade de Deus. Deus pode auxiliar e atender às orações. Deus não pode responder às orações de alguém que não está reconciliado. E como igreja, devemos praticar o hábito de pedir desculpas. Precisamos pedir mais desculpas. Não pedimos o suficiente. Muitos simplesmente decidem viver por décadas na mesma igreja, apenas discordando uns dos outros, odiando-se silenciosamente e falando mal uns dos outros, na privacidade de suas casas e nunca se unindo para tratar da reconciliação. Este é um dos maiores bloqueios que já vi para as orações. Então, para aqueles que estão orando por outros, às vezes é também essa falta de reconciliação que precisamos praticar. Ou a falta de perdão. Ok. Alguma outra pergunta antes de iniciarmos a oração? Voltando às línguas. Como pode estar na Bíblia e ser uma coisa boa e uma coisa má? E como saber a diferença? Certo. Há 6 textos bíblicos. Estamos a sair do tema, mas é um pouco fora do tópico, mas eu vou responder. Há 6 textos na Bíblia que abordam o dom de línguas e centenas que falam do sábado, correto? Então, basear uma doutrina em 6 textos bíblicos, os quais 2 são definitivamente contra a forma como é praticado na igreja pentecostal hoje, é um território perigoso, ok? A forma como estudamos a Bíblia é alinhando todos os textos, certo?
Em Atos, há duas ocorrências de falar em línguas. Uma é no Pentecostes. No Pentecostes, Pedro prega em sua língua, o hebraico, e todos o escutam, correto? Ou seja, todos que não deveriam compreender o hebraico. Ou seja, é uma língua desconhecida para eles, de repente eles entendem. Faz sentido? A próxima ocorrência é quando Cornélio vem. Pedro vem para encontrar Cornélio. E Pedro fala hebraico, Cornélio fala a língua romana. Nenhum deles consegue entender o outro. Então, naquele momento, ambos recebem o dom de línguas, ok? Pedro agora fala em hebraico, prega o evangelho a Cornélio e sua família, e Cornélio ouve em romano. E então Cornélio responde a Pedro, fazendo perguntas, enquanto este ensina, e Pedro consegue ouvi-lo em sua própria língua hebraica. Então, ambos recebem o dom de línguas para que possam se comunicar, visando a conversão de Cornélio e sua família. O propósito de Pedro poder falar em línguas é para a conversão de todos que vieram para a Páscoa. Agora, vamos ao livro de 1 Coríntios, e temos o falar em uma língua desconhecida. Corinto, sendo um porto, assim como a maioria das cidades capitais de hoje em dia, recebia pessoas de todas as nacionalidades que passavam por sua igreja. Havia, portanto, indivíduos de todas as partes do mundo em seus navios chegando por lá. E o que acontecia na igreja de Corinto? A carta para lá trata da organização da igreja. O que está acontecendo é que as pessoas estão subindo ao palco e pregando em sua própria língua, que é uma língua desconhecida para todos os outros na congregação, certo? Essa é uma forma de ver a situação. Se eu alinhar isso com o livro de Atos, quando se fala de língua desconhecida em 1 Coríntios, é desconhecida para todos na congregação. Então Paulo está apenas afirmando o seguinte: se por acaso você estiver falando malaio ou chinês e lhe for solicitado para conduzir um seminário sobre guerra espiritual e você se levanta e fala com todos em língua chinesa, essa será uma língua desconhecida para todos. Se o fizer, por favor, suba com um intérprete. Mas se você não tem um intérprete, a única pessoa que você está abençoando e edificando é a si mesmo. Porque sei o que quero partilhar e isso me abençoa, mas não a vocês. Então, por favor, não faça isso. Então, só por esse princípio, os pentecostais já estão fazendo errado. Pois sobem ao palco e balbuciam em línguas desconhecidas. E Paulo diz, por favor, não faça isso no palco. Então, só por esse princípio, eles já estão errados. Seja uma língua conhecida, desconhecida, a língua dos anjos ou o que for, eles já estão violando o princípio de 1 Coríntios. Faz sentido? Então, por exemplo, aconteceu comigo quando eu era criança. Minha mãe era muito introvertida e tímida. E ela não falava com ninguém. Ela começou a falar em línguas na igreja pentecostal. E o irmão dela era do mesmo jeito, quieto, introvertido, não falava muito com ninguém. Ele interpretou o que ela disse alguns minutos depois que ela falou. Certo, sim. É muito fácil para mim te explicar isso. Pelo princípio de como auxiliei os pentecostais. O demônio que entrou nela para ajudá-la a falar em línguas, depois entrou no irmão e contou a ele o que ela disse. É isso, certo? Mas de acordo com a Bíblia, não é bíblico, certo? Segundo a Bíblia, o dom de línguas foi dado de uma só forma. Primeiro, para pregar o evangelho numa terra onde ninguém entende o que você está dizendo e você precisa levar a mensagem do evangelho. Essa é a razão e o fundamento para o dom de línguas. Segundo, se você vai falar numa língua que ninguém conhece e não tem o dom de línguas naquele momento, por favor, traga alguém aqui para interpretar para você. É bem simples o que a Bíblia está tentando dizer. Não há benefício algum, nem mesmo uma vantagem adicional em falar na língua dos anjos aqui na terra, não é mesmo?
seria benéfico para nós lá no céu. Mas falando sério, ninguém vai se converter se você falar na língua dos anjos, se usarmos o bom senso, certo? Então, não há benefício nenhum nisso. Então, o Espírito que se manifesta pelo falar em línguas nas igrejas pentecostais, baseado na minha experiência de libertação, são demônios. E assim, à medida que se envolvem mais e mais neste período, talvez em gerações passadas, diziam, sabe de uma coisa? Falar em línguas basta. Mas agora eles estão intensificando e começando a praticar muito assédio. E muitos que me procuraram estão começando a ser assediados. Há coisas acontecendo em suas casas. Eles estão contraindo doenças ou todo tipo de tortura. E assim, ao guiá-los na confissão e na entrega do seu entendimento sobre o dom de línguas, eles alcançam liberdade do inimigo. Isso responde à sua pergunta? Obrigado. Aproveitemos este momento. Se tiverem mais perguntas, responderei depois. Mais uma vez, convido-os a se ajoelharem comigo. E se Deus está te tocando, se o Espírito Santo está te movendo a confessar qualquer envolvimento oculto, por favor, use este tempo para confessar e então terminaremos com uma oração e encerraremos a reunião também. Fortalezas também sim, votos, fortalezas, coisas ocultas em sua vida. Sabe, confesse isso. Se puder, sussurre. O motivo pelo qual quero que você sussurre ou mova a boca silenciosamente não precisa ser audível, mas mova-a em silêncio para que os demônios ouçam, certo? E essa confissão, quando os repreendermos e ordenarmos que saiam, os demônios ouvirão que você confessou Jesus também, ok? Então, ao lidar com demônios, é crucial falar audivelmente quando os repreendemos com textos bíblicos, pois eles não leem mentes. Eles precisam ouvir. Vamos orar. Pai Celestial, agradeço por estar conosco ao tratarmos das portas abertas nesta noite. E, Senhor, ao tocarmos neste tema de envolvimento oculto, oro, Pai, que o Teu Espírito Santo. Agradeço-te porque o Teu Espírito tem convencido os nossos corações e trazido à nossa mente aquilo que precisamos confessar para que possamos ser libertos da escravidão do inimigo e dos seus ataques. E, Pai, eu apenas oro neste exato momento que o Teu Espírito Santo nos dê a clareza e também a coragem para. E o desejo em nossos corações de confessar esses pecados silenciosa e individualmente agora. Pai Celestial, obrigado. Agradeço-te pelo Teu Espírito Santo. Agradeço-te pelo poder do sangue de Jesus que cobre os nossos pecados e agradeço-te pela a cura que desejas conceder a cada um de nós. E, Pai, por teres ouvido as orações de cada um aqui presente, eu te sou grato pelo preço que foi pago na cruz. E agradeço-te, Senhor, porque ao confessarmos, Tu nos perdoaste. E mais uma vez, eu clamo 1 João 1,9, e agradeço-te pelo Teu perdão. Agradeço-te pelo sangue de Jesus que cobre nossos pecados e te agradeço pela justiça de Cristo que agora nos cobre, para que sejamos perfeitos aos Teus olhos. E porque confessamos, Senhor, peço que, por favor, removas os demônios de nossos corações, feches as portas para que não tenham mais acesso. Em nome de Jesus Cristo, ordeno aos espíritos malignos resultantes de ocultismo ou idolatria. O Senhor te repreenda, Satanás. Ordeno-te, em nome de Jesus, que saias. Obrigado, Pai, pelo poder de Deus, e que o Teu amor e o Teu poder sejam capazes de salvar até o fim todos aqueles que a Ti vêm. E assim, Senhor, nós reconsagramos as nossas vidas em Tuas mãos.
E peço que continues a operar em nossos corações, e peço, Pai, que nos enchas com o amor de Jesus, com a sua paz, com a sua alegria, e que nos ajudes a continuar a andar em novidade de vida e que nos dês poder para nunca mais abrir essas portas. Mas, Senhor, se o fizermos, lembra-nos de correr aos pés de Jesus e, ao confessarmos, tu nos purificarás e expulsarás os demônios novamente. Obrigado, Pai, por ouvires a oração. Abençoa nossa noite e ajuda-nos, Senhor, a ter uma viagem segura para casa. E que nos concedas um bom descanso. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certo. Muito obrigado a todos. E assim concluímos a nossa sessão desta noite. Gostaria de convidar a todos para retornarem amanhã à noite. O tema de amanhã, nós vamos analisar como ter vitória, certo? Então, o que significa? Após confessarmos nossas portas abertas e convidarmos Jesus, se formos atacados novamente, como podemos ter vitória? Quais são as coisas? Quais são as ferramentas e as armas da guerra espiritual que Deus nos deu para que possamos usar para partir para a ofensiva contra o inimigo, certo? Tanto para ajudar alguém, quanto para nos defendermos também, certo? Então, quando aqueles pensamentos negativos vêm, o que precisamos fazer? E vamos abordar isso e também veremos como Jesus foi atacado. Então, vamos examinar a experiência no deserto que Jesus vivenciou e como o diabo o atacou. E, em seguida, como ele se defendeu, certo? Como ele pôde confiar em Deus para se defender. Então, vamos detalhar isso também, ok?